E aí, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a um momento que hoje, às quintas-feiras, nós vamos abordar e falar sobre temas relacionados a boas práticas dentro das unidades de cuidados intensivos. Na verdade, temas relacionados a boas práticas dentro de hospitais. E, claro, vamos falar hoje de temas de boas práticas. E dentro do hospital nós vamos focar um pouco mais dentro das unidades de cuidados intensivos. E hoje nós vamos trazer um tópico importante. Esquecer uma ação frente a um paciente. O que eu faço? Qual o papel do checklist? Qual o papel de uma auditoria? O que significa uma ferramenta de lembrete? Para que serve? Como faço? Onde eu uso? Enfim, como saber se estou fazendo de maneira adequada e o que eu posso fazer para melhorar, tá bom? Então o tema de hoje é checklists e auditorias. Vamos começar por aqui e vamos falar sobre este tema dentro de segurança e qualidade dentro das unidades de cuidados intensivos especificamente, que é o tema de hoje, tá? Bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez eu dedico a vocês. Se você tem algum amigo que queira convidar para este momento conosco, que ache relevante esse tema para ele, tá? Sinta-se à vontade em chamá-lo. Vou contar uma experiência inicial para vocês. Fiz a residência em terapia intensiva? Não, minto. Eu fiz a residência em clínica médica nos anos de 2010 e 2011, tá? Foi quando eu me formei especialista em clínica médica depois de fazer a graduação em medicina. Interessante lembrar que tinha um paciente, eu me lembro porque foi algo marcante para mim, tá? Tinha um paciente que estava internado em uma das enfermarias do hospital que eu atuava como residente, e era um paciente que estava com uma cirrose hepática, uma insuficiência hepática crônica, uma cirrose hepática decorrente de vírus C. Esse paciente tinha internado por uma peritonite bacteriana espontânea. Esse era o motivo da internação dele, tá? A avaliação inicial, já estava 3 dias internado, um quadro um tanto quanto arrastado, evoluindo com piora clínica ao longo dos últimos 2 dias. E acontece que, eu me lembro, tem certas coisas que ficam marcadas na nossa mente, e essa foi uma das muitas coisas da residência que ficaram marcadas na minha mente. E acontece que esse paciente teve uma piora clínica. E a preceptora que estava na residência, ela passou comigo ela passou visita no período da tarde, naquele dia. Nós fizemos os ajustes para iniciar o antibiótico, fazer uma mudança de antibiótico para o paciente. Eu tinha feito isso, anotado nas minhas anotações. Naquela época era curioso que eu tinha uma prancheta, e na prancheta eu fiz a anotação. Fiz a anotação de que, olha, mudar o antibiótico do paciente, deixei tudo anotadinho, o nome dele e tal, e mudar o antibiótico. Só que, assim como aquele paciente, eu tinha outros tantos pacientes também, certo? E o que acontece? Eu tinha vindo de uma noite anterior de um plantão, que eu tinha tirado também, e acontece que, tudo bem, fui para casa, no outro dia, chegando na unidade, eu percebi que o paciente tinha falecido. E aí eu fiquei pensando, esse paciente faleceu, poxa, que pena e tal. Fiquei pensando naquilo e eu fui rever a prescrição dele. E eu tinha esquecido de fazer a troca de antibiótico do paciente. Claro que com a maturidade de hoje, revendo o caso, obviamente aquela mudança de antibiótico talvez não tenha tido tanto impacto na mudança, no desfecho clínico do paciente, uma vez que não teve nenhum isolamento microbiológico, enfim. Mas o fato é que durante 2 ou 3 anos eu carreguei isso na minha mente e pensando, poxa, eu esqueci de fazer o tratamento adequado, eu esqueci de iniciar um antibiótico paciente, eu esqueci de fazer um tratamento adequado para o paciente. O tempo passou, eu fui fazer a especialização em terapia intensiva, tá? E durante a minha especialização em terapia intensiva, com o saudoso coordenador da residência, o Dr. Helder Reis, um grande amigo que era chefe e depois se tornou um grande amigo, tá? Ele me apresentou para alguns colegas que faziam pesquisas no Brasil, certo? Dentre eles, um colega chamado Alexandre Biasi.
O Alexandre Biasi, na época, ele era intensivista e coordenava o serviço do Hospital do Coração de São Paulo, do HCOR. E estava surgindo ali um trabalho, ia ser feito um estudo, tá? E esse estudo que iria ser feito era um estudo sobre checklist. Se o checklist, a implantação de um checklist, mudaria desfecho de paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Ou seja, se uma prática de checagem operacional, de rotina, de boas práticas consagradas na literatura, uma prática de lembrete, mudaria o desfecho de um paciente dentro de uma unidade de cuidados intensivos, uma unidade de terapia intensiva. E dentro desse livro Checklist, dentro dessa discussão do checklist, eu entrei em contato com algumas mentes que eram mentes que, para mim, talvez foi uma grande mudança que teve na minha mentalidade, certo? Porque ali eu percebi pessoas discutindo a angústia que eu passava ou que eu passei dentro daquele momento 2 anos antes. E aí eu vi então a forma como foi criado o checklist de lembrete, o checklist da segurança de cirurgia segura. A base dele, que foram feitos em 10 hospitais, dos mais diversos, desde de um grande hospital em Nova York até um outro hospital público da Índia. E aí eu percebi então que havia uma discussão no mundo sobre esquecimento. Você esquecer que teria que fazer alguma coisa pelo seu paciente. Por algum acaso, isso já passou com você? Já aconteceu isso com você alguma vez? Se você quiser colocar um comentário aí, só coloque seu comentário, porque comigo isso aconteceu algumas vezes. Eu esqueci de fazer alguma coisa. Eu sempre conto uma história, e essa história é uma história pública, vocês depois podem procurar. É a história do Major Ployer, tá? E o Major Ployer foi algo interessante. A Boeing estava participando de uma licitação pública. A Boeing, não a Boeing como é hoje, mas a Boeing participando de uma licitação pública para caças americanos que iriam utilizar, a aviação americana iria utilizar na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Essa história eu já contei algumas vezes, porque é uma história que, pra mim, na minha história de vida, ela me marcou muito, tá? O que aconteceu? Diante disso, o caça da Boeing, na época, era o melhor caça. Todo mundo sabia que aquele era o melhor caça, era o melhor avião, ele tinha o dobro de autonomia, carregava o dobro de bombas, era o tecnologicamente mais avançado. Então ele tinha tudo para fechar, estava tudo certo. Tanto é que a Boeing pré-fabricou 10.000 caças. Aviões, né? Aviões de guerra, para já diante de uma iminente entrada de guerra, na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. Então, diante dessa licitação que seria feito, essa licitação pública que seria feito, havia um termo do edital, podemos dizer assim, que era um voo de apresentação. Ou seja, todas as empresas que concorressem, elas tinham obrigatoriamente que fazer um voo de apresentação do seu caça. E o dia já estava definido. Era um domingo de verão na Flórida. Domingo de verão na Flórida. Local perfeito. Céu azul estrelado, 8 horas. Céu azul estrelado é ótimo, né? Céu azul, nenhuma nuvem, certo? E ali iria ser feito a apresentação do caça de aviação de guerra de outras 2 empresas que estavam concorrendo junto com a Boeing. Eram 3 empresas ao todo. E ali estavam as 3 empresas para discutir. Então, as 2 primeiras fizeram taxiamento, decolagem, planaram, pouso, e agora vai o caça da Boeing. Um detalhe. A Boeing, sabidamente, pegou então o melhor piloto da época. E quem era o melhor piloto? Major Ployer. Major Ployer, ele era instrutor de voo naquela ocasião. Acontece que chegou o momento, taxi então o avião da Boeing,
Ployer decola e poucos minutos após a decolagem, o caça cai de bico, explode, tirando a vida de Ployer. Ployer faleceu, morreu. Você pode ver essa história aí, pode clicar lá no Google, Major Ployer, e vocês vão ver aqui o que essa trágica história que quase leva à falência a Boeing. Então começou ali uma discussão tremenda ali, porque veja, eu tinha ali um cenário absolutamente favorável de uma empresa multinacional, tá? Que estava agora em vias de fechar um contrato público com 10 mil caças pré-fabricados, e agora chega um cenário que com o melhor piloto, com teoricamente o melhor avião, cai. Então isso foi muito impactante para aquela situação, para aquele cenário que estava se formando. Uma situação extremamente desagradável. Foram feitas todas as avaliações e percebeu-se que o avião não encontrava ou não tinha nenhum defeito. Possivelmente, Ployer e os peritos até foram muito delicados, digamos assim. Colocaram que possivelmente Ployer esqueceu de apertar um dos botões durante a sua decolagem. E a conclusão final que eles fizeram foi: era um avião extremamente complexo para somente um piloto. Vou repetir a frase do final desse relatório, que esse relatório está disponível. Inclusive está nos anais da Boeing. Se você entrar no site da Boeing, você vai ver lá que há uma citação sobre esse fatídico episódio e de como surgiu uma ferramenta, que é a ferramenta, inclusive, do tema de hoje. Foi naquele momento que discutiu, que entrou em discussão, a observação de que o homem pode esquecer. E isso pode custar ou custou a sua vida. Então, baseado nisso, a Boeing então percebeu que não fazia sentido mais investir em capacitações, investir em desenvolvimento, em treinamentos do profissional, uma vez que ela tinha o instrutor de voo no avião. Não faria sentido ela investir em infraestrutura, uma vez que ela tinha, para a época, o melhor avião. Faltava um pilar de qualidade nesse cenário, que era o pilar de processos de segurança. Processos de segurança. Então eu preciso ter o melhor profissional com o melhor piloto, ou melhor, com a melhor infraestrutura. E se você conseguir fazer esse casamento do melhor profissional com a melhor estrutura, com o melhor piloto, infelizmente, o avião ainda pode cair. E, infelizmente, esses eventos, apesar de raros hoje em dia, acontecem. Porque nós temos melhores profissionais com melhores infraestruturas. E nós vemos as mais diversas situações que são alardeadas pelos 4 cantos da mídia. Nós temos aqui situações em que esquecem. Quantos já não ouviram aquele fatídico comentário: poxa, esqueceram gás dentro do paciente, esqueceram compressa, esqueceram tesoura, o enfermeiro passou uma dieta na veia, foi passado uma infusão mais rápida do que o habitual, foi passada uma infusão em via que não era para ser feita, foi colocado uma sonda, ou foi retirada uma sonda que não era para ser retirada, foi tirado um dreno que não era para ser tirado. Vocês nunca ouviram isso? E por que isso continua acontecendo, mesmo eu afirmando a vocês de que nós possuímos hoje melhores estruturas hospitalares, e mesmo dizendo que nós possuímos hoje melhores profissionais? Nós temos melhores profissionais, com melhores estruturas, e infelizmente situações como essa ainda acontecem. A Boeing foi extremamente caprichosa e começou a investir então em processos. E em processos de segurança. Processos de segurança, processos de segurança. E dentro desses processos, é aqui que vem o tema da live de hoje. Um dos processos de segurança que eles desenvolveram é uma ferramenta chamada checklist.
Ou seja, uma ferramenta de lembrete. Pessoal, eu já vi, e não é de hoje, pessoas que não entenderam como é que faz um checklist. Chega a ser algo básico, simples e extremamente assustador. Eu confundo checklist com formulário de auditoria. Não é isso. Eu quero usar o checklist como uma base de dados para eu ver se o meu paciente, se foi feito tudo no meu paciente. Veja se faz sentido para vocês. Imagine vocês que vocês hoje são gestores ou gerentes de qualidade de uma empresa de aviação. E o seu indicador é ver quantas vezes o piloto fez a checagem antes de decolar se o combustível do avião, se o avião tinha sido abastecido. Vou repetir, olha só, eu vou repetir para vocês entenderem o tamanho da atrocidade, vocês verem se fazem sentido, tá? Imaginem vocês que você é um gestor de qualidade. E como gestor de qualidade operacional, você quer garantir a qualidade operacional. E o que é que você quer fazer? Você quer fazer o seguinte, não, olha, eu quero ver se os meus pilotos estão, antes de decolar, conferindo se o avião está abastecido. E a minha meta é que acima de 90% das decolagens o avião tenha sido conferido que foi abastecido. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Fala para mim aí se faz sentido isso para vocês. Isso é a maior burrice que existe. Porque é óbvio que eu quero o quê? Que obrigatoriamente, antes de decolar, o piloto sempre cheque se o avião foi abastecido. É óbvio. É óbvio. Então, se é óbvio, o checklist é exatamente isso. O checklist é para realizar checagens operacionais de coisas óbvias. Vou repetir. O checklist é para checar situações operacionais de coisas óbvias. Óbvia para mim, por exemplo, que seria uma troca de antibiótico, como a experiência que eu falei. Ah, o paciente tem indicação de troca de antibiótico ou de retirada de antibiótico? Essa poderia ser uma pergunta de um checklist. Ah, o paciente tem indicação para profilaxia de tromboembolismo venoso? Sim ou não? O paciente pode iniciar a dieta? Sim ou não? O paciente pode deambular? Sim ou não? Pode ser retirado o acesso venoso do paciente? Sim ou não? São checagens operacionais de coisas óbvias. O checklist, ele literalmente assusta o seu poder, porque simplesmente ele é algo ao qual mostra a fragilidade da mente humana. Ninguém aqui, em sã consciência, decolaria em um avião que ele não tivesse checado que estaria abastecido. Não é óbvio isso? Sim, é óbvio. Mas, infelizmente, pode acontecer. Deixa eu falar para vocês. Aqui no Brasil, teve um acidente de avião que foi curioso, porque, querendo ou não, até por trabalhar em unidade de cuidados intensivos, e as unidades de cuidados intensivos, assim como o centro cirúrgico, ele acabou incorporando ferramentas de qualidade de outras especialidades. E outras especialidades e outras formas de conhecimento, dentre elas a indústria. E dentre elas a aviação. Então, dentro dessa avaliação toda, uma das coisas, a gente acaba discutindo e vendo alguns acidentes, obviamente. Porque a gente discute o evento. Qual é o evento? O evento queda. O evento caiu o avião. Um evento caiu o avião, perfeito. Então, vamos fazer a análise do que podemos aprender desse cair do avião. Será que tem algum aprendizado que pode se ter aqui para esta organização, para a aviação civil como um todo, ou a aviação militar? Então, um dos acidentes foi gozado. O que foi que eu percebi? Que teve um momento, esse acidente foi em Santos, eu não vou lembrar detalhes maiores do caso, mas foi curioso. Estava fazendo uma decolagem de Santos. Ao fazer a decolagem, o piloto estava supervisionando o abastecimento. Só que por algum motivo o piloto saiu. E ele deixou o seu copiloto,
que tinha uma menor experiência, o menor tempo de terapia intensiva já, o menor tempo de aviação, supervisionando o abastecimento. E o que aconteceu? Ao ele deixar o menor tempo de abastecimento, abastecendo ali, ele saiu de lá, e o copiloto estava avaliando o abastecimento, o copiloto não tinha percebido que o abastecimento foi feito somente em um dos dois tanques. O detalhe é que um desses dois, cada tanque ficava dentro de um motor, e cada motor ficava em uma asa. Então foi abastecido somente o tanque de uma asa. A outra asa não teve abastecimento, ou seja, o avião ficou pesado para um lado. Perfeito. Encerrou o abastecimento, avião abastecido, sim. É feita a decolagem. O que acontece quando decola? O avião vira só para um lado, não há possibilidade de fazer ajuste e cai. E mata os dois. Não parece ser uma coisa óbvia? Parece. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que eu olho isso até com um certo... E eu quero falar de maneira muito séria para vocês, muito simples como eu sou, certo? Infelizmente, as maiores catástrofes dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de um centro cirúrgico, acontecem por coisas simples. Eu garanto a vocês que as complicações, elas não estão numa circulação extracorpórea, elas não estão numa neurocirurgia complexa, elas não estão dentro de uma cirurgia cardíaca com implante de prótese de válvula aórtica. Não é aí que está. Apesar de ser necessário esse treinamento. Só que o que eu vejo, e cada vez mais eu vejo, é que há um afã, uma ânsia, uma como é que eu posso dizer? Aqui no Pará é interessante esse termo, não sei se eu vou falar esse termo aqui, se vocês conhecem. Depois vocês me digam aqui no comentário se vocês conhecem ou não. Cuíra. Vocês sabem o que é cuíra, pessoal? Quem já ouviu falar esse termo cuíra aqui, fica aqui até o dicionário, acho que a gente pode fazer o dicionário dessas lives aqui, certo? Mas o termo cuíra é um termo paraense, bem caboclo mesmo, certo? Que é uma ansiedade extrema, certo? Uma ansiedade extrema, um comichão, não sei se esse é outro termo também, um comichão, uma angústia extrema, tá? E essa angústia extrema, uma cuíra, as pessoas têm por modas dentro de hospitais. Uma das modas é essa ECMO, por exemplo. Garanto a vocês que 99,5% das pessoas que trabalham em terapia intensiva no Brasil não terão contato com uma ECMO, mas todo mundo quer fazer o curso. Todo mundo quer saber como funciona. É lindo ver uma ECMO, é uma cuíra por isso. Por outro lado, eu fazer um checklist bem feito para ver se o meu paciente tem risco de lesão por pressão e está com uma prescrição adequada, talvez eu não faça. Não é óbvio? Todo mundo não sabe como é que previne lesão por pressão? Todo mundo não sabe que eventualmente eu tenho que colocar placas em proeminências ósseas, eu tenho que manter o suporte nutricional adequado, eu tenho que fazer mudança de decúbito a cada 2 horas. Me diz aí uma coisa, uma curiosidade, se você é profissional aqui que trabalha na UTI como a maioria, você já viu alguém fazendo checklist para ver se o paciente mudou de decúbito? Já viu? Sim ou não? Fala aí uma vez que você já viu alguém passando. Ah, o paciente mudou de decúbito? São 9h28, 10 horas da noite. Eu garanto a vocês que 95% dos pacientes que estão internados em UTI devem fazer mudança de decúbito 10 horas da noite. Qual unidade 10 horas da noite vai fazer uma avaliação para ver se os seus pacientes estão em decúbito lateral direito, salvo engano? Estou lembrando aqui o reloginho da equipe de enfermagem para fazer decúbito lateral direito 10 horas da noite. E aí? Alguém faz? Alguém faz isso? Alguém faz uma avaliação dessa? Porque é o óbvio, pessoal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o óbvio não vende em cursinhos. E nós estamos acostumados dentro de unidade de terapia intensiva a modinhas. Modinhas. Eu adoro a modinha.
Eu acho lindo a modinha. Eu acho lindo nós discutirmos o ultrassom Beraleito, diga-se de passagem, uma tecnologia que eu acho fantástica mesmo. Faço isso, inclusive, certo? Eu fazer uma avaliação de débito cardíaco, fazer tudo. Mas, pessoal, o que está acontecendo é o básico. Então, o checklist ele é uma ferramenta de lembrete de situações básicas. Básicas. O checklist é uma ferramenta de lembrete de situações básicas. E o que o checklist não é? O checklist não é uma auditoria. Porque se é o básico e se é para fazer, pessoal, não preciso do indicador para dizer que é para fazer. Quer dizer, então, que eu preciso do indicador, eu vou fazer o checklist agora da minha casa. Estou aqui na minha casa, certo? Então, antes de dormir, eu preciso ver o seguinte. Se as crianças estão dormindo, se a porta da varanda está aberta por causa da cadela. Número 2, se a porta da geladeira está fechada. Curiosamente, inclusive, uma noite dessa, o Luiz Eduardo deixou a porta da geladeira aberta, tá? E se a porta central está fechada. Digamos aqui, eu fiz uma operação de 4 situações. Aí agora, vem um iluminado, porque nessas horas aparecem algumas iluminações extraordinárias. Vem um iluminado. E agora eu quero mensurar como estão as nossas boas práticas. Tá, iluminado? O que é que tu queres fazer? Não, eu quero checar se nós vamos conseguir manter a porta da casa fechada por mais de 90% das vezes. O numerador é porta fechada e o denominador é o número de dias. Então, numerador, porta fechada, denominador, número de dias. Às vezes eu fico pensando como é que as pessoas conseguem ter tanta iluminação para fazer tanta loucura e para ter indicador tão doido como esse, entendeu? Pessoal, não faz sentido um negócio desse. Literalmente não faz sentido. Não faz sentido porque um negócio desse é totalmente ignorante. Ignorante para não dizer outra coisa. Chega a ser quase uma burrice fazer um negócio desse. Porque isso é para ser feito. Eu estou dizendo que coisas que são para ser feitas. Não existe o não fazer. Porque o que acontece? Se eu pegar o checklist é para fazer, né? Estou dizendo que a porta da casa para estar fechada é. Então, se eu cheguei lá naquela opção e a porta da casa está aberta, o que eu vou fazer naquele momento? Fechá-la. Não existe a situação de deixá-la aberta. Então, se eventualmente eu vou fazer uma avaliação do meu paciente e nessa avaliação eu chego e vejo, opa, peraí, o meu paciente tem indicação de lesão por pressão. Ele está com a prescrição adequada? Não. Então eu vou colocar agora. Eu não tenho a opção de não colocar. Ah, o meu paciente tem um risco de tromboembolismo venoso, de acordo com a avaliação, de acordo com a diretriz da casa. Está com profilaxia? Não. Então ele vai colocar. Ah, não vai colocar. Como assim não vai colocar? Como assim a porta da casa vai ficar aberta? Pode a porta da casa ficar aberta? Resposta: pode. Só que aqui entra aquilo que eu sempre falei para vocês e vou continuar falando. Inclusive, hoje eu falei para uma família. Falei essa frase que eu falei agora, certo? Fiz uma conferência hoje com uma família, certo? É uma família de alta demanda, tá? Conversei com eles e dentro dessa conversa, nesta conversa, na verdade, eu estava discutindo com eles ali as boas práticas que deveriam ser feitas com os pacientes, ou a paciente, no caso. E dentro dessa discussão ali, dentro da discussão, eu falei que ela tinha um risco. E era um risco dela apresentar um evento dentro dos próximos dias. A paciente estava em vias de ser traqueostomizada, com programação, inclusive, para ser traqueostomizada. E qual é o fator que mais impacta na ocorrência de traqueobronquite associada à ventilação mecânica e pneumonia associada à ventilação mecânica? Em todas as infecções relacionadas à assistência,
todas, elas ocorrem por biofilme. Biofilme que ocorre no lúmen, seja do catéter, seja da sonda, ou seja do dispositivo, no caso da traqueostomia. Ou, eventualmente, até numa prótese cirúrgica, o biofilme que se forma também. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu falei que essa paciente ia ficar traqueostomizada e que ela teria um tempo prolongado de ventilação mecânica. Olha só, os colegas fisioterapeutas aqui, só por curiosidade, já fiz essas perguntas aqui para alguns colegas. Vocês já ouviram esse termo ventilação prolongada ou desmame prolongado da ventilação mecânica? Isso aqui é um conceito bem interessante, tá? Que inclusive eu demorei para entendê-lo, porque eu vi uma divergência na literatura. Comenta aí se você já sabe o que significa um desmame prolongado da ventilação mecânica, certo? Já ouviu esse conceito de desmame prolongado? E eu falei para eles sobre desmame prolongado da ventilação mecânica. O que era, o que seria, e que a paciente iria passar um longo tempo, entenda-se longo tempo como desmame prolongado de ventilação mecânica, em ventilação mecânica, ou seja, com uma cânula de traqueostomia, ou seja, com risco de evento assistencial. Qual? Traqueobronquite associada à ventilação mecânica e pneumonia. Esse é o maior risco dela. Eu tenho como minimizar esse risco? Infelizmente, pelas condições clínicas do paciente, não. Eu tenho um paciente que eu identifiquei um risco de TEV. Mas o meu paciente está plaquetopênico, está com sangramento e tem uma insuficiência arterial periférica. Eu não posso utilizar nem a anticoagulação e nem a profilaxia mecânica. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou sinalizar para a família o risco. Eu vou falar para eles do risco que pode ocorrer. A porta da minha casa não está fechando. O que é que pode acontecer? Alguém entrar pela porta. Talvez um bandido, talvez um marginal, talvez um alcoólatra, enfim, alguém entrar para tentar furtar a minha casa. Ou fazer algum mal com meu filho, com as crianças, com a minha esposa, enfim. O que é que eu devo fazer numa situação dessa? Situações de contingência. O que nós podemos fazer para minimizar isso? Certo? Contingenciar. Mas lembrem-se, mais uma vez, que o checklist ele serviu para eu ver que aquele ponto está ali. E, eventualmente, eu preciso resolver, salve essas situações pontuais que eu estou dizendo. Se eu tenho uma situação que eu não tenho como tirar uma sonda vesical, se eu não tenho como tirar um acesso venoso profundo, se eu não tenho como tirar uma cânula de traqueostomia ou mesmo o paciente da ventilação mecânica, eu não tenho condições. Então, o que é que eu faço? Sinalizo e me comunico com a família sobre o risco, para que ela não fale a fatídica frase que todos vocês já ouviram e vão continuar ouvindo e que nós ouvimos. O meu familiar pegou a infecção no hospital. De quem é a culpa? Quem é o agente? Observe que quando essa frase sai, eu tenho um agente. O agente causador. O agente causador é o hospital. Contudo, o hospital ele é um conjunto, ele é um substantivo, o hospital. Esse agente aqui, ele é um substantivo, mas ele é formado por vários outros microagentes que o representam. E dentre eles são os profissionais de saúde. E aí, o que é que nós vemos agora? Se é o hospital o culpado, eu diluo isso dentro de vários agentes e agora nós vemos brigas entre os agentes para dizer quem é o culpado. O culpado é a enfermagem, o culpado é o médico, o culpado é o fisioterapeuta, é o fonoaudiólogo, é o nutricionista. O culpado é todo mundo. Porque enquanto a gente está discutindo aqui a causa de quem é a culpa, nós não estamos discutindo lá que o evento ocorreu por uma situação inerente à condição clínica do paciente. Tá? Então, eu dei toda essa explicação e falei isso porque simplesmente checklist não é auditoria. A auditoria de boa prática é outra coisa. E é exatamente o que nós vamos falar na semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. E mandem suas dúvidas, mandem as suas orientações. Na semana que vem nós vamos falar só sobre a auditoria de boas práticas, como é que funciona isso. Como essa prática ela pode ser utilizada
dentro da sua prática clínica, quais são os profissionais que podem realizá-la, como fazer uma auditoria bem feita dentro de uma unidade como essa, complexa, seja numa unidade de internação, seja num pronto-socorro, seja numa central de esterilizações, seja numa endoscopia, seja numa hemodinâmica, seja numa unidade de terapia intensiva, tá? Então nós vamos falar sobre auditoria de boas práticas, tá? Parabéns por vocês estarem presentes aqui, tá? Espero que vocês compartilhem esse conhecimento. Conhecimento, pessoal, é uma situação que nós devemos compartilhar, certo? Não guarde só para você isso, compartilhe seus conhecimentos, provoquem discussões frente às suas equipes, discutam isso, certo? Apesar de que nós estamos diante de um momento tão delicado de discussões de honorários de colegas enfermeiros, certo? É uma situação que acaba que em algum momento oportuno nós vamos comentar sobre isso, tá? O cenário que está se formando frente a este novo momento, tá? E eu espero que isso logo, obviamente, a gente entenda aquela fatídica frase do Flávio Augusto que é verdade. Não existe estabilidade. Mas isso é uma situação para outro momento nós discutimos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.